Hoje, no programa Cenário Político, nós estaremos conversando sobre desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região e do nosso país, por que não? E, por essa razão, quando se fala em desenvolvimento econômico de um município, nós temos que considerar as ações, principalmente do poder público, agregado exatamente às instituições da sociedade civil organizada. E, por essa razão, nós estamos recebendo hoje aqui o professor Moraes, que foi vereador, presidente futuro aí da Associação Comercial e Empresarial de Batatais, e vamos conversar também com o chefe de gabinete, e mais uma vez acumulando, porque ele já acumulou a Secretaria de Obras e agora acumulando também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não sei quanto tempo, porque provavelmente será anunciado aí futuramente um novo secretário de Desenvolvimento. Mas, Moraes, conversando contigo que vai assumir a Associação Comercial, o que você considera como potencial de desenvolvimento econômico para Batatais? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Paulinho, boa tarde, Juninho, boa tarde a todos que acompanham o seu programa aqui, os ouvintes batataenses. É um prazer mais uma vez estar aqui, falando de um assunto que eu gosto muito, que é desenvolvimento econômico. E gosto muito também pelo seguinte, porque eu, até pela minha profissão de economia, pela minha formação, eu acredito muito que não existe cidade próspera, desenvolvida, sem dois fatores. Primeiro, uma economia forte e, segundo, também uma educação de qualidade, um povo educado. Se você tiver isso, tudo o restante é consequência. Então, eu acredito muito que a gente deva, principalmente numa cidade como a nossa, uma cidade bastante organizada, empreender o tempo todo ações no sentido de buscar desenvolvimento econômico, buscar muitas ações na educação. E com relação ao desenvolvimento econômico, eu acredito muito no potencial, não só de Batatais, como de qualquer cidade. Basta que a população faça ações nesse sentido. Nós temos uma população, nós temos uma comunidade aqui relativamente organizada, relativamente ordeira, que tem propósitos de crescimento, de desenvolvimento econômico. Precisa de encontrar respaldo no poder público, respaldo nas entidades, nas associações que lidam com esse setor. Então, dessa forma, eu acredito muito no potencial do empresariado de Batatais, no potencial da classe trabalhadora de Batatais. O que precisa é de haver, fazer com que essa engrenagem rode, e nós temos muitos potenciais para explorar na cidade de Batatais. Juninho, o desenvolvimento, a gente fala muito em desenvolvimento, de qualidade, na verdade. E eu acho que essa parceria do poder público realmente com as instituições, principalmente como a Associação Comercial, que é um dos principais órgãos em se falando de desenvolvimento econômico do município, que é a fonte arrecadadora do país. Como que você enxerga esse relacionamento hoje do poder público de Batatais, especificamente do executivo, com a Associação Comercial? Paulinho, muito boa tarde para você, para o professor Moraes, para todos os telespectadores aqui da TV Educadora, toda a equipe que está aqui no dia de hoje. É para mim uma felicidade muito grande, uma satisfação muito grande poder estar dividindo a bancada com essas duas figuras gigantes aqui da cidade batataense. Eu acompanho vocês desde menino e para mim é um prazer muito grande poder estar aqui do lado de vocês. Tenho uma admiração muito grande. Aqui à frente, hoje à frente falando aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu, graças a Deus, aqui tive a oportunidade de poder participar de várias pastas aí ao longo da gestão, quando a gente precisa reestruturar essas pastas, garantir uma estrutura forte, planejamento orçamentário, para a gente poder soltar as pastas para o desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de ocupá-las em algum momento, tanto no Obras, como você falou, quanto na Cultura e no Turismo, Esporte e Lazer, várias secretarias aqui da Prefeitura de Batatais, desenvolvimento agora novamente, para que a gente consiga
replanejar toda a estrutura da secretaria e colocá-la para a realização de um trabalho aí ao longo dos próximos anos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, particularmente, precisa de uma relação muito próxima com a associação comercial. E o que nós vimos desde o primeiro dia, né, ali então com o Enio, né, o atual presidente, o professor Moraes, o presidente eleito, e toda a equipe da diretoria da ACE, e aqui cito alguns, o Figueiredo, o doutor Alexandre, o doutor Paulo Borges, e todos os membros da ACE, todos foram muito parceiros da Prefeitura Municipal, que por sua vez também esteve sempre à disposição para a realização de parcerias. É importante a gente compreender que apenas com um trabalho conjunto a gente consegue realizar ações que até então tinham sido paralisadas, né? Eu acredito que, e aqui estando do lado dele, podendo falar do trabalho que ele realizou, o professor Moraes, enquanto secretário da Indústria e Comércio, então Secretaria de Indústria e Comércio do município de Batatais, foi sem dúvida um dos secretários que mais pôde entregar realizações na área no município de Batatais. Então nós termos a oportunidade neste momento de trabalhar lado a lado com ele, realizando parcerias e podendo utilizar da experiência dele, de tudo que ele já fez na área do município de Batatais, enquanto representante do poder público, e agora ele aqui representando os empresários e a associação comercial como um todo, eu tenho certeza que vai ser uma parceria ainda mais frutífera do que já foi até hoje. A secretaria, Paulinho, ela começou de uma forma muito discreta, né? Nas administrações anteriores ela foi um pouco esquecida, e desde o início nós começamos a fortalecê-la, seja orçamentariamente, né? Hoje o orçamento da secretaria está em torno de 3 milhões de reais. No primeiro ano nós pegamos o orçamento, tinha 36 milhões de reais ano, 36 mil reais ano, desculpa. Hoje nós temos aí 3 milhões e 400 aproximadamente, um aumento absolutamente considerável, com políticas públicas sendo implementadas, mas nós temos a ciência que nós precisamos fazer muito mais. E tivemos agora essa semana uma reunião com o professor Moraes, aqui o presidente eleito, com o Figueiredo, para a gente poder definir estratégias conjuntas entre a Prefeitura e a Associação Comercial para a gente poder fortalecer o desenvolvimento econômico no município. Normalmente o indicador de desenvolvimento econômico é o PIB, né? E você falando em município, por exemplo, o aumento de consumo, produção de bens e serviços, como é que vocês avaliam Batatais nesse momento, nesse sentido? Ô Paulinho, isso daí inclusive é algo que a gente pretende trabalhar muito a partir de agora. Nós temos um planejamento dentro da Associação Comercial justamente para atuar nisso. Primeiramente, é bom que a gente entenda o seguinte: Batatais não é uma ilha. Batatais, de uma forma ou de outra, está atrelado ao desempenho da própria economia brasileira. Exato. Se a economia vai bem, a economia batataense também vai bem. Infelizmente, os indicadores que nós temos no município, entendeu? Não são precisos. Nós não temos tantas informações do município de Batatais. Nós temos informações mais macroeconômicas. E é justamente isso que a gente pretende trabalhar muito a partir de agora. A gente tentar, eu não quero adiantar muito como vai ser isso, mas nós queremos criar dentro da associação um tipo de um instituto de pesquisa, algo que a gente possa fazer um acompanhamento melhor da situação econômica de Batatais, até mesmo para identificar as potencialidades, identificar os gargalos, identificar as necessidades e poder ter uma atuação maior nesse sentido, e logicamente sempre junto com o poder público, né? E que de certa forma somos parceiros naturais e necessários uns aos outros. Então isso é um trabalho que a gente precisa de fazer. A gente sabe que Batatais tem alguns indicadores que têm acompanhado, têm sido bastante positivos com relação ao emprego, desempenho econômico, mas nós precisamos de indicadores mais qualitativos e menos quantitativos, não como um geral, mais setorizados. E é isso que a gente pretende trabalhar, para a gente tentar criar alguns mecanismos que a gente possa fazer um acompanhamento melhor. E aí isso vai facilitar muito as nossas ações. O que você acrescentaria, Julinho, nessa explanação do Moraes? Eu acho fundamental que a gente consiga compreender de uma forma mais específica as demandas que a gente tem, onde que a gente está crescendo,
para a própria definição de políticas públicas, né? E é muito importante que o poder público compreenda até onde ele deve intervir, até onde ele pode intervir, até onde é o papel do poder público impulsionar a economia e até o momento em que ele deve se abster e deixar, de fato, aí a iniciativa privada agir por si só, né? Eu acho que um grande passo que nós tivemos aqui desde o início da gestão, e aqui quero aproveitar para parabenizar o nosso diretor de tributação, ali, o Danilo Raimundini, foi no âmbito aí da desburocratização para abertura de empresas, que eu acho que isso é fundamental. O Brasil é um país tão difícil para empreender que quanto mais a gente puder, menos a gente puder incomodar o empresariado, já é um grande avanço, né? É óbvio que existem limitações, é óbvio que existem regulamentações e normatizações a serem seguidas, mas todo esse processo de desburocratização que está sendo feito na gestão aí, na parte de tributação, registro de novas empresas, já é um grande avanço para nós. Mas nós sabemos que nós temos várias frentes para atuar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja com a finalização do Distrito Industrial, seja com cursos de capacitação, que é algo absolutamente fundamental. Nós sabemos que existe a necessidade de capacitação de mão de obra aqui em Batatais, né? Nós temos demanda em vários setores que infelizmente não são atendidas ainda hoje. Então, todas essas frentes que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico precisa atuar, eu entendo que hoje a Secretaria já se encontra encorpada e pronta para poder ampliar essas políticas públicas. Mas essa parceria necessária, imprescindível, como disse o Moraes, é exatamente para isso, né? Se a gente não tiver esses dados, se a gente não tiver todo o apoio da associação comercial para que a gente possa compreender a aplicação de políticas públicas aqui, o caminho que a gente vai seguir, de nada adianta, né? Nós vamos ter um desperdício aí de tempo e de recursos públicos em finalidades que não vão gerar tanto resultado. Desafios que você tem pela frente, como tipo assim, mão de obra, emprego, tem planejamento já em mente, como é que está? Então, Paulinho, eu vou elencar os desafios, vou dividir os desafios em dois. Primeiro, nós temos alguns desafios que serão conjunturais, de curto prazo, imediatos agora, e que nós vamos trabalhar principalmente com relação à implantação do novo distrito industrial, que vai demandar muito, por exemplo, a ação tanto do poder público como também da associação comercial, para ajudar os empresários a se instalarem, a se adequarem. Então, esse é um desafio mais de curto prazo. Nós temos um desafio também de curto prazo, de arrumar mecanismos para melhorar a intermediação de mão de obra, mas esse não é o nosso principal desafio. Os nossos principais desafios são estruturais. Estruturais no sentido do seguinte: primeiro, nós precisamos, diante de toda essa transformação econômica que está havendo no mundo inteiro, principalmente por conta das novas tecnologias e tudo mais, tentar ajudar as empresas ou tentar construir pontes para que as empresas atravessem esse momento de transformação que muita gente tem ficado para trás. Então, essa grande transformação, isso vai requerer um trabalho contínuo de longo prazo. E outra questão estrutural, que é a questão também do emprego, não com relação só à intermediação, com relação à formação da mão de obra. E isso não se faz da noite para o dia. Hoje nós temos um grande número de jovens, alguns até desalentados, sem muita esperança, sem qualquer capacitação, e nós temos empresas precisando de mão de obra e que, de certa forma, precisam de uma mão de obra diferente daquela que precisava aí no passado. Então, esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho que requer muita ação, e vai requerer muita ação a longo prazo, tanto da associação, como do sistema educacional, como dos nossos parceiros, Ciesp, Sebrae, e outros tantos, e a Prefeitura Municipal, para que a gente construa essas pontes. Não pode você ter um cenário que nós estamos vendo hoje, identificando jovens desempregados e desalentados e se perdendo aí, e, por outro lado, empresas demandando uma mão de obra qualificada. Então, construir essa ponte não é uma ponte tão fácil de ser construída, e nós temos que atuar nesse sentido. Então, esse é um problema estrutural, e como eu já te falei, e que vai demandar muitas ações, não são poucas ações que nós temos que fazer. Nós já começamos, inclusive, eu
atualmente eu sou vice-presidente da Associação Comercial, estou lá há muito tempo, nós já temos algum planejamento, já temos algumas ações nesse sentido e que nós pretendemos ampliar. Inclusive, discutimos terça-feira com o Juninho, com o prefeito, principalmente um apoio aí com relação ao setor metal mecânico, de inox, juntamente ao Paula Souza, o que a gente pode fazer aí para termos um planejamento nesse sentido. Talvez não dê para adiantar nada aqui, mas nós temos um planejamento aí, nós temos algumas ações nesse sentido. Então, são muitos os desafios e não dá aqui para a gente falar apenas de bate-pronto, ações. Uma outra ação que a gente vai ter muito é com relação a essa transição, dessa transformação, dessa verdadeira revolução tecnológica que está acontecendo e que está varrendo um grande número de empresas. Nós vamos conversar sobre isso, viu, Moraes? Isso. Eu queria perguntar ao Juninho o seguinte: até que ponto a arrecadação tributária, Juninho, e os investimentos do Executivo consegue proporcionar uma contrapartida à sociedade, ao grupo empresarial da nossa cidade, entendeu? No sentido de desenvolvimento econômico, ou hoje o poder público consegue aí com esses orçamentos aí enxutos aí simplesmente suprir as demandas de serviço? Paulinho, é interessante e você tocou num assunto importante aqui, principalmente nessa gestão, né? Tentando explicar para a população e a gente podendo retomar um pouco a história do município de Batatais. Antigamente a gente falava sobre qualquer investimento, seja na área do desenvolvimento econômico, seja em qualquer uma das outras áreas, qualquer investimento público, o que se tinha era: o município não tem recursos para isso, nós precisamos pegar o boné, ir até São Paulo e até Brasília pedir, porque nós não temos recursos para isso. O prefeito, desde o primeiro dia, ele implementou uma estratégia fiscal muito rigorosa aqui no município de Batatais, uma estratégia de controle de gastos públicos absolutamente rigorosa, ao ponto de que nós conseguimos reduzir, em grande parte, o custo fixo do município de Batatais. O município, orçamentariamente, todo ano, ele tinha em torno de 4 milhões de reais para investimento apenas, né, dentro de um orçamento de 210. Portanto, tinha uma margem muito baixa para investimentos, para que a gente pudesse pensar no que investir para o município de Batatais, e o prefeito, muito pragmático até, determinou para que a gente passasse um pente fino em todas as contas públicas, conseguisse reduzir o endividamento do município, e nós tivemos 1 ano e meio aí trabalhando nessa redução, e eu acho que dentre todas as obras que o prefeito Juninho realizou no município de Batatais, eu acho que a principal é, de fato, a recuperação econômica do caixa da prefeitura de Batatais. E isso foi feito conseguindo reduzir em 1 ano. Nós tivemos aí, no ano de 2020, que foi o último ano da gestão anterior, uma execução orçamentária com déficit de 30 bilhões de reais. O prefeito, no ano seguinte, entregou um superávit de 32, né? Quer dizer que nós tivemos aí uma diferença muito grande em números de custo fixo da máquina como um todo. É claro que trabalhamos com uma redução muito grande de investimento também, em um corte em 2021, porque a gente tinha um momento da pandemia também. Mas isso, ao longo do tempo, e todas essas políticas realizadas, acabaram por permitir com que o município tivesse uma capacidade de investimento em todas as áreas. E aí, isso, somado ao planejamento orçamentário, ao planejamento para definição de políticas públicas, acabou por nos dar um fôlego para investir em vários setores. Então, é hoje o que vocês veem aí no município de Batatais como o maior recap da história do município, a reforma de várias UBSs, a reforma de escolas, uniforme para as crianças, enfim, eu poderia ficar aqui a tarde toda citando feitos históricos dessa gestão. E também, como eu citei aqui para vocês aí no bloco anterior, o aumento do orçamento na pasta do desenvolvimento econômico, que é de fato a gente poder devolver para quem produz, para quem gera riquezas no município de Batatais, através de políticas públicas, claro que com um orçamento bem maior do que se tinha antes, aí um aumento de 36 mil para 3 milhões de reais, para a gente poder definir de que forma que nós vamos aí fazer o investimento desses recursos para essa área.
E aí, essa primeira parte do desafio resolvido, que era a gente conseguir orçamento para todas as pastas, agora a gente entra aí no segundo, que entramos já desde o início desse ano, que é definir qual a melhor forma da alocação desses recursos, né? Nós temos recursos que são obviamente escassos, né? E a gente precisa definir a melhor forma de alocá-los aí dentro das finalidades que nós temos. Portanto, a partir daí, essa definição é feita sempre tendo em conta o que a gente pode fazer, quais são os desafios aí mais próximos da gente, quais são os desafios que a gente consegue entregar de uma maneira mais célere, como, por exemplo, o Distrito Industrial era uma prioridade de vários empresários aqui do município e que já está em vias de finalização. Foi um desafio muito grande, foi um processo muito grande para a gente conseguir finalizar, entender quais eram os problemas, fazer projeto, aprovar, conseguir licitar, finalizar, encontrarmos o recurso. Eu quero entrar mais a falar a respeito das transformações e do avanço tecnológico que, de uma certa forma, afeta realmente, né, em todos os sentidos a nossa sociedade. E que tem que, repensar consideravelmente tudo que se faz hoje. Não se aceita mais improvisação. Certo. Essa que é a grande realidade, né, Moraes? Mas você queria fazer um complemento que você me pediu sobre a colocação do Orion? Isso. Quando a gente pede que o município invista na cidade, o que o empresário espera, o que necessita do poder público? Necessita que tenha uma educação de qualidade. Por quê? Porque o seu trabalhador, o seu funcionário, mesmo o seu pessoal ali, precisa de uma educação boa, precisa de uma saúde boa. O seu corpo de funcionários precisa de uma infraestrutura boa. Nós precisamos ter água, precisamos ter energia elétrica, precisamos ter infraestrutura, de escoamento. Nós precisamos de ter, no caso, uma infraestrutura para o empresário se instalar sua empresa. É a grande demanda hoje, certo? Os lotes no Distrito Industrial não vão ser dados, eles vão ser vendidos, mas nós precisamos que o distrito exista. Que tenha energia elétrica, que a população possa, os seus trabalhadores, os filhos dos seus trabalhadores, certo? Encontrarem uma educação boa na cidade, não precisar se deslocar para outra cidade. Nós precisamos que a saúde de Batatais seja boa. Precisamos de ter uma assistência social boa. Então, se a cidade propiciar isso, todas as atividades econômicas também vão ganhar com isso. E é isso que a gente precisa. Então, quando a gente, eu louvo isso, e quero isso, espero isso, que a Prefeitura Municipal, o município de Batatais, possa proporcionar isso, não só para os empresários, para toda a cidade, todos vão ganhar com esse investimento, com essa capacidade de investimento. Para que a gente não precise de buscar fora, certo? Já tenha tudo aqui no município de Batatais. Bom, agora voltando à sua pergunta, esse é o nosso grande desafio, um desafio enorme, gigantesco, que o mundo inteiro está passando, certo? Foi-se o tempo que nós tínhamos uma indústria tradicional, baseado muito em mão de obra, trabalho intensivo. Hoje em dia é mais capital intensivo, muito tecnológica. Esse é um desafio que as empresas no mundo inteiro estão passando. Algumas estão se valendo disso e conseguindo sair na frente desse avanço tecnológico, e outras, infelizmente, estão perecendo. Vocês convivem diretamente, tanto você como o Juninho, na atividade de vocês. Eu quero que vocês dois coloquem para mim. Vocês acreditam que tem muitas empresas em Batatais refratárias ainda, no sentido de equipamento, de operacional, mão de obra especializada, principalmente, e que ficaram refratárias ao longo do tempo e que precisam realmente se readequar aos novos tempos que estão se apresentando? Eu acredito que não só em Batatais, como no mundo inteiro. No mundo todo, né? No mundo inteiro, certo? Infelizmente, aqueles mais refratários, aqueles que não se adequarem aos novos tempos, às novas transformações, infelizmente enfrentaram mais dificuldades, não se adaptarão. Em toda a história da humanidade, nós temos uma transformação
que não tem como parar. E o homem, o que ele vem fazendo? O homem, as empresas, todos, se adaptando às transformações. Aquele que se adapta melhor, sobrevive melhor. Aquele que não se adapta, não sobrevive. Mas esse processo, quando a gente fala adaptação, não é tão simples. E é aí que o poder público, uma associação comercial, tem que ajudar nesse processo de adaptação. Por exemplo, uma empresa de batatais, uma única empresa, às vezes pequena, que a nossa grande realidade são micro e pequenas empresas, que é a nossa força motriz aqui do município de Batatais, para uma empresa sozinha buscar uma qualificação, buscar uma consultoria, é difícil, é caro. Mas, às vezes, em conjunto, a gente consegue viabilizar isso. Consegue viabilizar um treinamento. E, às vezes, a custo praticamente zero. Mas nós não vamos conseguir trazer um consultor, alguma tecnologia nova, alguém que traga fórmulas novas para uma única empresa. Uma empresa não tem como contratar isso, mas em conjunto a gente tem. Então, unidos nós somos mais fortes. E é aí que entra a associação comercial, é aí que entra o poder público, certo? Ajudando as empresas ou dando-lhes caminhos. É lógico que existem alguns que vão abraçar melhor essas oportunidades e aqueles que não vão abraçar. Mas o nosso papel é, pelo menos, tentar oportunizar essas possibilidades das empresas se adaptarem a esses novos tempos. Eu achei interessante você fazer um depoimento aí, você deu um depoimento que vocês conversaram aí, acho que anteontem, já antes mesmo de assumir, o que eu acho muito salutar, muito importante realmente. Juninho, até que ponto o poder público pode ajudar, inclusive, e se irmanar, porque vocês estão falando muito em união, muito em conjunto e tal, a associação comercial e as entidades representativas da nossa sociedade organizada, a acelerar o desenvolvimento de Batatais? Veja, Paulinho, bom, antes de mais nada, é sempre de forma unida aqui com a associação. A gente não pode, eu não posso já te antecipar, talvez o resultado dessa reunião ainda, porque nós estamos ainda em tratativas sobre as questões orçamentárias, mas o objetivo principal, principalmente em relação a esse avanço tecnológico, a necessidade da capacitação de mão de obra, que hoje existe a necessidade de uma mão de obra muito mais qualificada. Então, hoje, a formação desses profissionais, ela tem um custo, né? Então, o objetivo é buscar entre o município, a associação comercial e outros parceiros, né, para que a gente possa, de forma conjunta, poder fornecer para a população de Batatais uma melhor capacitação da mão de obra, podendo oferecer, e aí, consequentemente, aos empresários, mão de obra mais qualificada para que eles consigam melhorar a produção. Hoje, existe essa demanda de uma forma muito forte. Existe também, e aí, como falamos, a demanda por crescimento, aí, por espaço de várias empresas em relação ao distrito industrial. Então, nós temos aí capacitação de mão de obra, nós temos a questão de espaço, que é fundamental, nós temos a questão da desburocratização, que também é importante. O novo plano diretor, tem muitas empresas, Paulinho, muitas. Foi feito um plano diretor no ano de 2020. Eu lembro porque eu estava protestando do lado de fora, tá? Foi feita uma audiência pública cuja presença de público foi proibida. É uma coisa... Incrível, né? Audiência incrível. Pública, o público proibido, né? Portanto, foi aprovado esse plano diretor lá em 2020. E esse plano diretor, ele possui algumas incoerências, principalmente para o crescimento do município de Batatais. É um plano diretor utópico, né? Que a gente traz algumas ideias, foram trazidas algumas ideias até bem interessantes, mas que tem pouca aplicabilidade prática no município de Batatais e acabou por travar várias empresas. Hoje tem vários empresários que pretendem produzir no município de Batatais e não tem espaço, seja pela falta no distrito industrial, seja porque foi proibido em várias regiões do município. Então, nós tivemos aí durante 1 ano e meio trabalhando com um grupo, uma comissão que foi composta aí, nomeada pelo prefeito, de pessoas, a própria associação comercial, cujas reuniões aconteceram na associação comercial, todas segundas e quartas, aliás, segundas e quartas, segundas-feiras do mês, aí durante 1 ano e meio aconteceu, para poder discutir e fazer um anteprojeto de um plano diretor que agora no mês de janeiro está sendo encaminhado para a Câmara, para poder também facilitar aí o pessoal para poder encontrar locais, para colocar empresas aqui no município de Batatais e crescer. Então, disponibilização de local, disponibilização de mão de obra, realização de cursos, tudo isso em parceria com a associação comercial.
E mais uma vez, eu cito, porque acho isso muito importante, para que o município entenda o limite dele. Às vezes a gente tem algumas ideias aqui, como membro da pasta de desenvolvimento econômico, e às vezes a gente acha que deve caminhar o desenvolvimento econômico para alguma direção. E o que nos cabe, enquanto representantes aqui do poder público, enquanto membros de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou membros de um governo, é dar condições para que as pessoas caminhem, não atrapalhar para que os empresários cresçam, né? E também dar condições para que eles cresçam, mas nunca indicar um caminho, né? Então, eu acho que compreender que a gente não pode fazer essa confusão, eu acho que para a gente a principal meta ali no desenvolvimento econômico, não atrapalhar e permitir o avanço deles, entender o que os empresários precisam para avançar no município de Batatais e buscar, dentro da capacidade orçamentária e dentro da legalidade, a gente criação de pudesse projetos especializados. E eu perguntava para o Moraes, antes do intervalo, o que você reputa assim como principais desafios para o nosso comércio, Moraes? Bom, Batatais, o comércio de Batatais tem um problema histórico, estrutural, que é o fato de ter que conviver com duas grandes cidades que exercem uma concorrência. Era uma das perguntas que eu tinha colocado. Até que ponto vocês acham, vocês dois, que Ribeirão Preto e Franca sufocam o desenvolvimento econômico de Batatais? Não é que sufoca. Acontece o seguinte, acontece que tem uma variedade melhor, tem oportunidades melhores, tem uma quantidade melhor, e exerce uma sedução pelo consumidor. E com competitividade certeza, de preços, mercadoria e tudo mais. Uma variedade, com certeza, e a gente não vai tapar o sol com essa realidade, que até pela escala, pela quantidade, às vezes eles conseguem ter custos menores do que as empresas batataenses. Moraes, você sabe que essa sua colocação, você me permite, teve um dia que eu cheguei e falei para a prefeita Darcy Vera, que ela encheu a região de outdoor, venha instalar sua empresa, venha conversar com a prefeitura, instalar sua empresa em Ribeirão. Eu cheguei para ele, Darcy, Ribeirão Preto é a grande vendedora para a nossa região, deixa as empresas da região crescerem para vir comprar em Ribeirão, porque ela é a grande vendedora realmente da nossa região, né? É um grande centro comercial, principalmente em Ribeirão Preto. Então, essa é uma coisa que, por exemplo, já existe há muito tempo e que nós temos conseguido relativamente acaba esvaziando, né, Moraes? Acaba esvaziando, e a gente, todo comerciante aqui de Batatais sabe até onde vai, até onde pode ir. Bom, por outro lado, agora nós temos um outro grande problema, cada vez mais o comércio eletrônico. E o comércio eletrônico independe de Ribeirão, independe de Franca, é no mundo inteiro. E as empresas têm que conviver também com o comércio de Batatais, com esse outro grande concorrente, que é o consumidor, que é o fornecedor da internet, eletrônica e tudo mais, que na realidade é um fornecedor diferente. E aí eu imagino o seguinte, esse fornecedor de internet e tudo mais, ou mesmo essa compra que você faz em outra cidade, é uma compra mais de entrega de mercadoria. Então, cada vez mais o comércio de Batatais, eu também sou comerciante, tento me adequar a isso, que a gente tem que fornecer não só o produto, porque o produto é fácil. O produto você entra, clica na internet, o produto chega na sua casa. Você tem que fornecer junto com o produto um serviço junto. Uma possibilidade da pessoa, por exemplo, ir numa loja, não só comprar uma roupa, mas também ter a possibilidade de vestir a roupa, de sentir na roupa, algo junto com o produto. Comprar um móvel, comprar um equipamento e saber que junto com aquele equipamento, ele não está comprando só o produto, ele está comprando depois uma assistência que ele vai ter depois. Certo? Ele está comprando não só um produto, ele está comprando a possibilidade de realizar uma troca com mais facilidade. Então, quando você compra numa cidade fora, ou quando você compra até mesmo pela internet, você está comprando só o produto. E o produto não está, certo? Ele está, de certa forma, quando você compra um produto, ele está, de certa forma, aliado a um serviço, a uma utilidade. Então, se os empresários de Batatais começarem a perceber isso, eu acho que estão pouco a pouco percebendo, aqueles que perceberem isso melhor, eles vão continuar com as suas atividades comerciais, expandindo, algumas expandindo até para fora da cidade,
certo? Atividades como a de supermercado, que está expandindo fora da cidade de Batatais, outras empresas de Batatais, de material de construção e tudo mais, que estão expandindo para fora de Batatais. Exato. Né? Então, é preciso que a gente faça essa leitura do que está acontecendo, daqueles problemas que nós já tínhamos, daquela realidade que nós temos de ser uma cidade pequena diante de dois grandes centros comerciais. E fazer essa leitura de que esse comércio novo, esse fornecimento novo que nós temos hoje pela internet, ele fornece apenas o produto, e as empresas se capacitarem e cada vez fornecer junto com o produto um serviço diferenciado, as empresas vão permanecer, vão continuar e vão expandir. Interessante, essa colocação, Moraes, me fez assim voltar um pouco no tempo, viu, Juninho? Vocês têm falado muito na parceria com a Prefeitura, Associação Comercial. Eu me recordo na década de 80, durante o período que eu fui assessor do Rubens G. de Moraes, prefeito Rubinho, saudoso, e do Dr. Claré Dalpículo, esses dois grandes prefeitos de Batatais, eu era assessor dele. Naquela época, a gente era coringa, né? Você era assessor de imprensa, motorista, chefe de gabinete, era tudo, ao mesmo tempo e tudo mais. E, na época, o saudoso, amigo saudoso, porque eu não sei se ele ainda, porque faz tanto tempo que eu perdi o contato com o José Marcelino Krempel. Tá certo? O Krempel ainda estava aqui conosco. Inclusive, nós tivemos uma solenidade da Associação Comercial, está fazendo um mês e pouco para homenagear, porque a Associação Comercial fez 45 anos, e nós homenageamos todos os ex-diretores, e ele esteve lá presente. Ele foi praticamente ele que foi o fundador da associação, então, foi nesse período. E para nós foi muita emoção, uma emoção muito grande, e foi recebido com muita satisfação por todos que estavam ali presentes. Ele deu a oportunidade de comparecer. Exato, foi exatamente, não me recordo se foi no ano subsequente à fundação da Associação Comercial, porque depois dele veio o Rubens, Rampim, aí veio o Barcelos e tantos outros, mas naquele período que eu era secretário de gabinete do Rubinho e do Claré, nós fizemos uma campanha, e eu liderei essa campanha através da Prefeitura, por designação, inclusive, do prefeito Claré, juntamente com a Associação Comercial, Compre em Batatais. E fizemos cartazes, folhetos. Naquela época era tudo muito rudimentar ainda, o marketing, né? Diferente da internet de hoje e tudo mais. E surtiu um efeito extraordinário, que era uma conscientização da população para manter a arrecadação, o recolhimento de impostos e tudo mais no nosso município. Porque essa aí é a principal fonte, eu acredito, de desenvolvimento. Não é verdade? O dinheiro que ganho aqui, que circula aqui, que fica aqui, que seja realmente comprado. Eu, por exemplo, trabalhei a vida inteira fora. Eu nunca trabalhei raramente aqui, período muito pequeno, e sempre comprei tudo aqui dentro da minha cidade. Então, nesse particular, o Juninho, que eu penso, assim, até que ponto, né, essa parceria pode ser desenvolvida entre o poder público e a associação comercial, Paulinho, em termos de campanha, inclusive. Paulinho, eu entendo, acho importante essas campanhas de conscientização, mas estou aqui com o professor Moraes. Eu acho que, antes de mais nada, óbvio, a gente compreender que existe essa concorrência eletrônica, né, e com compras online, etc. Hoje as pessoas já adquirem muito mais esses produtos, mas a partir do momento que a gente tiver uma compreensão de que é necessário que o comércio ofereça um diferencial, seja ele através de serviços e outras coisas, para que o consumidor esteja aqui, porque isso passa a fidelizar muito mais o cliente, né, aqui no município de Batatais. E às vezes alguns investimentos também são necessários, e algumas mudanças de paradigma também o são. Aproveito aqui para falar da questão da cultura e do turismo em Batatais, né? Historicamente, todo mundo falou, para quem, infelizmente, o batataense, para se divertir, ele tem que sair de Batatais. O jovem tem que procurar alternativa em Ribeirão Preto, tem que procurar alternativa em Franca, em outras cidades da região. Pessoas iam para Brodowski, Altinópolis, Salles de Oliveira. Hoje, graças ao grande investimento que a gente fez aqui na área do turismo no município de Batatais, aí com eventos todos os meses, crescendo bastante o nome da estância turística de Batatais, com todos os eventos sendo realizados, a gente vê o contrário, a gente vê pessoas da região vindo para cá, né? Mas
e eu acredito que esses investimentos, essa melhoria na prestação de serviços, seja em serviços públicos em geral, seja em eventos, seja também no comércio do município de Batatais, isso vai fazer com que as pessoas venham. A questão de preço que se colocava antigamente em relação aos municípios da região, era mais barato, tanto por causa do volume, enfim, adquirir em lojas em Ribeirão Preto. Hoje é mais barato a gente adquirir online, né? Essa briga a gente não vai vencer. Mas a qualidade do serviço prestado, poder oferecer um diferencial, como muito bem falou o professor Moraes, eu acho que o comerciante de Batatais está compreendendo essa diferença e as pessoas tendem cada vez mais a fidelizarem. Os que pretendem adquirir com esses serviços de forma conjunta os produtos, eu acho que eles vão manter aqui em Batatais. Depois eu quero falar sobre os dois pontos, inclusive pedágio, eu tenho que pedir um intervalo, inclusive, porque veja bem, eu acho assim também, é muito utópico tudo que se faz. Você sai daqui, você vai comprar em Franca e Ribeirão Preto. Mas o que você gasta de pedágio e combustível, de repente, é a diferença da mercadoria que você acha que você vai comprar mais barato em Ribeirão Preto e Franca. Essa que é a grande realidade. Eu já fiz essa conta. Sim. É verdade. Agora, uma coisa que eu quero só comentar, aproveitando isso aqui que o Juninho falou. Quer ver uma atitude que eu acho que é muito positiva? Por exemplo, nós fizemos o Natal Encantado, em parceria com a Prefeitura Municipal. A cidade ficou bonita. A pessoa, o consumidor aqui de Batatais, ele não quer só comprar o produto, ele quer sair, passear, ver uma cidade bonita e aproveita e compra o produto. Por isso tem que transformar essas zonas de comércio em calçadão, para o povo descer, passear realmente. Esses conservadorismos que existem dentro de Batatais precisam cair um pouco e transformar isso aqui numa instância. A compra pela internet é muito fria. Chega o entregador ali, te entrega o produto e você abre. Você não quer só isso. Você, quando vai a Ribeirão também, você não vai só para comprar o produto, você vai para passear, para ir num shopping, para isso, aquilo. Então, é importante uma parceria como essa que foi feita no Natal Encantado, para as pessoas saírem, ter prazer de sair, passear na sua cidade e aí compra o produto. Isso que eu deixei a pergunta no ar para os nossos dois convidados aqui, se eles acreditavam, né, que realmente a instalação e operacionalidade do nosso distrito industrial vai se transformar realmente numa alavanca de desenvolvimento econômico, ou será simplesmente uma acomodação mais adequada às nossas empresas que estarão se instalando lá? Bom, eu acho que devido à demanda tão grande, o tempo tão grande que nós esperamos por ele e a localização que ele se encontra, eu acho que vai mudar a cara de Batatais, certo? Eu acho que vai mudar a cara. E juntamente com a instalação das empresas, vai gerar muitos outros empregos também, até para elas se adaptarem. Então, num primeiro momento, é uma acomodação. Muita gente está mal acomodada e vai se deslocar para lá. Empresas estão hoje na incubadora de empresas, que é um grande projeto que nós temos em parceria com a associação, com a Prefeitura Municipal, que completa agora em março 20 anos, e que eu tive a oportunidade, a honra de ser o que ajudou a implantar a incubadora de empresas. Empresas vai haver esse processo de acomodação, mas junto com a acomodação vai também abrir outras oportunidades. Empresas vão se expandir, ninguém vai lá para continuar do mesmo tamanho. As empresas vão para lá para crescerem. E que hoje tem seu crescimento limitado até por questões de espaço. Então, eu acho que vai mudar a cara de Batatais, até mesmo por ser na entrada da cidade, vai ser uma transformação muito grande e como eu te falei, durante o processo de instalação dessas empresas, muitos empregos vão ser gerados, né, por conta disso. Você pensa da mesma forma, Júlio? Olha, nós temos aí uma demanda já de muitos anos, né? Os empresários aguardam há muito tempo esse distrito industrial. Mas, e a gente olhando sobre uma ótica mais simplista, a gente teria, o pessoal já está aguardando faz muito tempo que nós vamos ter essa primeira acomodação dos empresários. Mas nós temos que olhar
que, óbvio, como falou o professor Moraes, se eles procuram uma expansão de espaço, é de fato para crescer as empresas e, portanto, nós vamos ter um boom aí de crescimento, geração de empregos, seja neste primeiro momento aí de construção das empresas, aí com construção civil, seja num segundo momento com mão de obra mais qualificada para funcionários aí para a empresa, e até por isso é importante que a gente já paralelamente a isso também trabalhe aí com capacitação de mão de obra. Mas nós temos que considerar também que existem outros lotes que vão ser licitados ali no novo distrito industrial. E isso vai trazer também novas empresas, que não são as que estavam aguardando, mas empresas que precisam também de crescimento aqui no município de Batatais e que também tendem a se instalar no distrito. Olha, desde criança, o Juninho, o Moraes, eu ouvi sempre falar, acho que já faz uns 60 anos ou mais, acho que mais de 60 anos, em se trazer novas empresas de fora para o município de Batatais. Vocês acreditam nessa possibilidade? Então, deixa eu contar a experiência. Eu fiquei 4 anos à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, de 2001 a 2004, na época. E durante esse período, esses 4 anos, eu tive algumas sondagens de empresas. Não empresas tão grandes, mas tive algumas sondagens. Infelizmente, naquele momento, nós não tínhamos nem possibilidade de dar o mínimo que essas empresas queriam, que era um espaço. Tive também outras situações que eu até achei muito interessante, não foram muitas, mas tivemos algumas situações de empresas que chegaram até a se instalar em Batatais e que viam Batatais como uma oportunidade. Porque, de uma forma ou de outra, algumas empresas veem Batatais também, não são tantas assim, como um potencial para explorar 2 grandes centros comerciais. Nós temos uma população de mais de 1 milhão de habitantes no raio de 50 quilômetros de Batatais. Nós moramos na Grande Batatais, né? Então, de uma forma ou de outra, empresas podem, às vezes amanhã depois, se instalar em Batatais para ter uma oportunidade de com um custo de vida menor, com um custo de instalação menor, explorar dois mercados grandes. Mas eu acredito mais do que isso, Paulinho. Eu que conheci, na época de 2001 a 2004, que eu fui secretário de Indústria e Comércio, que eu implantei a incubadora de empresas e vi empresas nascerem lá, eu acredito muito mais, certo? No potencial do empresário de Batatais de crescer. Entendi. Eu vi muita empresa nascer do nada e que hoje... Ao invés de se preocupar em trazer, incentivar o crescimento das nossas empresas. E nós não fizemos nem o básico, que é dar a oportunidade para essa pequena porque empresa. eu acho assim, um despropósito muito grande em algumas prefeituras da nossa região, inclusive, Juninho, ficar oferecendo isenção de impostos para todas as indústrias que vêm de fora e para os nossos industriais não, vão ter que comprar terreno, pagar, recolher imposto. Assim, eu acho isso aí um absurdo. Vamos não fazer tem o primeiro caminho, ajudar essas, depois a gente vai pensar. Depois se pensar em trazer. Você pensa assim também? Claro, nós temos uma grande quantidade de empresários aqui em Batatais que têm capacidade para crescer, que querem crescer e que aguardam esse impulsionamento aí do poder público. Faria sentido nenhum a gente utilizar recursos públicos, seja em área, seja em isenção de impostos, seja no que for, para trazer outras empresas enquanto a gente não fez nada pelos empresários aqui de Batatais. Então, num primeiro momento, o que foi definido como prioridade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico vamos oferecer o que eles já solicitam há muito tempo, que é possibilidade de crescimento, capacidade para eles crescerem, desburocratização e aí oferecer os locais que são necessários, seja através do novo plano diretor, seja através do novo distrito industrial. E aí, esse desafio grande que nós enfrentamos aí ao longo desses últimos 3 anos para a finalização desse distrito. Eu gostaria que vocês dois me dissessem ao público telespectador o que vocês pensam em relação ao pedágio. Ele é uma fonte arrecadadora interessante para o município hoje, pelo que ele repassa, ou realmente ele passa a ser um impeditivo, é muito mais impeditivo do que um benefício para os municípios? Primeiro, deixa eu só comentar uma coisa ainda da resposta anterior. Isso não quer dizer que em momento algum, pelo menos da parte da associação comercial, eu acredito que também da parte da prefeitura, a gente vai ser refratário a qualquer empresa que queira se instalar em Batatais. Certo. Muito pelo contrário. Pelo contrário, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, mas não imaginem
que alguém vai vir em Batatais enxergando aqui. Não encontramos ouro aqui na cidade, ou encontramos petróleo para todo mundo querer vir instalar de Batatais. Não é uma questão tão simples. Eu fiz a pergunta do pedágio, porque muita gente fala que muitas empresas não querem vir por causa dos pedágios hoje e tal. O que vocês pensam a respeito? O pedágio é uma realidade que nós temos que conviver com ela e que não, veja bem, não é só de Batatais que de certa forma ficou isolado. Todas as cidades, de uma forma ou de outra, ou todo deslocamento que você vier a fazer, fatalmente vai ter esse impedimento. Lógico que a gente perde consumidores por conta disso. Eu sei que tinha pessoas de Brodowski, por exemplo, que vinham até Batatais para fazer eventualmente alguma compra, que às vezes, e agora todo mundo põe na ponta do lápis, certo? Só que assim como também acontece de dificultar para entrar, dificulta para sair também. Com certeza. Agora, outra coisa também, é uma realidade com relação a pedágio, e a gente podia fazer um programa só relacionado à questão de pedágio, mas nós temos que ver hoje que Batatais hoje pode contar com vias de acesso que são as mais modernas do país, que não perde para qualquer lugar do mundo. E isso também é um diferencial. Eu prefiro muito mais ter uma rodovia pedagiada entre Ribeirão e Franca, certo? Do que ter uma rodovia que não é pedagiada até Altinópolis, que a gente vê os jovens batataenses perdendo a vida. Perfeito. Entendeu? Ô, Juninho, eu gostaria que você concluísse também, eu estou precisando pedir um intervalo, mas você pode concluir o teu pensamento em relação ao pedágio. Paulinho, exatamente no mesmo sentido. Acho que lá atrás, quando foi implementado, quando a gente não tinha muitas rodovias pedagiadas e ele foi implementado bem no início, antes de mais nada, foi um diferencial grande em termos de infraestrutura aqui para o escoamento da produção na região. Mas a gente tinha a impressão, porque não havia tantos pedágios assim, a gente tinha a impressão que a gente vivia ilhado. Hoje a gente sabe que todos vivem, né? E, portanto, é um custo que se calcula. Hoje o empresário vai ter que calcular independente de onde ele estiver, né? E se o empresário não for calcular este custo do pedágio no transporte, ele vai ter que calcular o custo de uma rodovia com infraestrutura ruim. Por exemplo, o risco de fazer o transporte em uma rodovia ruim, manutenção de caminhões, etc. Perfeito. Portanto, eu acho que essas coisas acabam por se igualar hoje em dia. E como o professor Moraes falou aqui, eu acho que é melhor a gente ter segurança no transporte. Infelizmente, a situação hoje faz a gente exigir fazer esse tipo de escolhas, né? E entre elas, eu acho que a segurança é bem importante. Professor Moraes e Juninho, vocês acreditam realmente que o potencial turístico da nossa cidade de Batatais possa se transformar no futuro aí, com toda essa parceria que vocês estão se propondo realmente a desenvolver num turismo econômico para a nossa cidade? Então, veja bem, Paulinho, vamos fazer uma análise um pouco mais alongada disso daí. Nós mesmos, certo? Quem de nós, há 20, 30 anos, podia fazer com frequência o turismo ou podia viajar para fora de sua cidade? Era uma coisa cara, era uma coisa um pouco mais difícil. E cada vez mais, isso não é números de Batatais, é números mundiais. Hoje, o setor que mais cresce no mundo é o setor turístico, certo? Cada vez mais as pessoas podem trabalhar menos. Hoje em dia fala-se até em semana de 4 dias, né? Cada vez mais as máquinas trabalham mais para as pessoas e as pessoas têm a possibilidade de fazer outros tipos de consumo, entre eles atividades turísticas. Então isso vai ser uma realidade no mundo inteiro, está sendo uma realidade. Você pega PIBs, por exemplo, como de países europeus, Itália e tudo mais, mais de 15% do PIB vem de atividades turísticas. Então o potencial do turismo é muito grande, né? Existe o turismo, lógico, entre países, turismo mais caro, mas existe aquele turismo regional, aquele turismo mais acessível, mais barato. A maior parte do turismo, certo, que existe é deslocamentos pequenos, né? Então, independente de Batatais ter ou não ter, e aí é uma grande discussão, eu acredito muito nos potenciais turísticos, no patrimônio turístico de Batatais, a gente tem que tentar empreender ações para tentar
trazer ou aproveitar esse boom que vai existir no mundo inteiro, né? E quando a gente fala turismo, não é só patrimônio turismo. O turismo está relacionado a serviços, um serviço gastronômico, um serviço de hospedaria, certo? Então, outros serviços que estão ligados a isso. A base realmente para receber esse turismo. Se Batatais vai ser uma cidade turística e economicamente faturar com isso daqui a 10 ou 20 anos, sabe do que depende? Depende de nós hoje. As administrações anteriores investiram muito as verbas do DAD na infraestrutura, que toda cidade tem obrigação de ter, né, para ter uma cara de instância turística. E praticamente plantou-se aí a base, principalmente, da nossa cidade ao longo das administrações. Agora, realmente, eu penso assim, viu, Juninho? Eu estou percebendo, viu, Moraes, que a administração pública está investindo bem. Por exemplo, o nosso cartão postal principal é a nossa praça principal lá, com a nossa matriz, com as terras de Portinari. Agora o prefeito está reformando o bosque, vão investir na cachoeira, enfim, estão trabalhando em todos os sentidos, os eventos que foram retomados, que eu acho de suma importância. Mas o que eu acho que falta ainda para transformar realmente num desenvolvimento de um turismo econômico é um marketing mais agressivo que nós não temos ainda da nossa potencialidade. Que, aliás, eu acho que ele deve entrar em campo só mais para o final do ano que vem, quando tiver tudo pronto realmente, né? Paulinho, eu assisti de camarote, eu estive morando durante 6 anos em Portugal, enquanto estudava em Coimbra, e eu assisti de camarote a mudança de Portugal e o crescimento gigantesco do turismo em Portugal. Com bastante destaque para a cidade do Porto, porque era uma cidade que não tinha tanta visitação e hoje é uma das cidades mais visitadas da Europa. E isso porque o poder público impulsionou e fez grandes investimentos e como consequência, toda a prestação de serviços ali ligada ao turismo acabou por crescer bastante e nós tivemos um desenvolvimento, observamos um desenvolvimento muito grande do turismo ali na cidade do Porto, mas em Portugal como um todo. E aqui em Batatais, né, o que a gente via, Batatais Instância Turística recebe um recurso específico do DAD para investimentos em infraestrutura turística. Esse investimento em infraestrutura, como você falou, o pessoal às vezes investiu recurso em recap, investiu em outras finalidades, dizendo que havia alguma ligação com o turismo, mas não tinha muito. E desde o início da gestão do prefeito Juninho e do Ricardinho, ele determinou para que a gente investisse todos os recursos do DAD no turismo do município. E aí, com esse aumento da capacidade de investimento que eu falei para vocês também ali no começo do programa, nós tivemos também a possibilidade de aumentar o investimento no turismo com recursos próprios, né? Então, o que foi feito? Nós tivemos aí, em 3 anos de gestão, nós já temos a reforma da praça, nós temos a reforma do lago que foi feito, da gordo-via, do bosque que está sendo feito nesse momento. Está sendo licitada a licitação do Centro de Lazer Zeca Lopes, a obra de reforma do Centro de Lazer Zeca Lopes, do Centro de Lazer Ari Braga Resende. Já foi encaminhado o projeto de reforma da Cachoeira para o DAD do ano que vem. Quer dizer, são vários investimentos aqui em melhoria da infraestrutura. A Estação Cultura está sendo reformada nesse momento. Já foi adquirido o projeto de reforma do teatro. Então, todos os pontos aqui de infraestrutura turística que nós temos no município, todos, o Centro Cultural também está sendo reformado, o Centro Cultural também está sendo reformado nesse momento. Todos os pontos estão sendo reformados nesse momento. Todos ou estão sendo adquiridos projetos para início de reforma no ano que vem, ou estão sendo reformados neste momento. Então, todo o investimento na melhoria da infraestrutura turística no município está sendo feito. O centro de eventos também já foi reformado, já foi entregue, inclusive. E, paralelamente a isso, todos os eventos que vêm sendo realizados, né? Então, a 45ª Festa do Leite foi a festa com o maior público na história. Aí nós fizemos a 46ª, que ganhou da 45ª. Quer dizer, é uma alegria muito grande para a gente poder estar retomando esses eventos e retomando, Paulinho, esses eventos com a família toda participando. Antes o pessoal tinha receio de fazer alguns eventos no município de Batatais, dia do samba e tal. Tinha receio de fazer carnaval, tinha receio de fazer desfile da Festa do Leite, porque teve alguns problemas, mas com organização, eventos bem feitos, a gente tem trazido a família de Batatais para comparecer. E com isso melhorando cada vez mais a infraestrutura turística, melhorando os eventos. E como você falou, o desenvolvimento de campanhas de marketing para trazer as pessoas de fora para Batatais, a gente vem fazendo de forma paulatina, mas para poder
crescer essa campanha como um todo, assim que a gente tiver a nossa estrutura pronta, né? Perfeito. Paralelamente a isso, também, só para não esquecer, o turismo rural, né? Que aí o Zé Paulo vem fazendo um trabalho interessante ali como diretor de turismo, podendo compreender e fazer as rotas do turismo rural para a gente também já desenvolver essa área. Então, todas as frentes do turismo em Batatais estão sendo desenvolvidas nesse momento para que a gente consiga ter um crescimento. É claro que a médio e longo prazo, mas esse trabalho de base vem sendo feito agora nesses 3 anos. Perfeito. O que vocês esperam da reforma tributária? Vocês acham que ela tinha que ter sido discutida com... Mas acontece do jeito que anda a situação hoje em termos de Congresso Nacional e da política brasileira, quanto mais se discute, eu acho que pior fica. O que vocês esperam da reforma tributária? Olha, Paulinho, eu tenho uma esperança muito grande. Infelizmente, o tempo de adaptação para ela ser totalmente implantada é longo. Mas eu tenho uma grande esperança até mesmo pelo seguinte: nós não estamos inventando a pólvora, certo? Nós estamos copiando um modelo que já é adotado em mais de 170 países, o imposto sobre valor adicionado. Perfeito. Quer dizer, não é uma fórmula mágica, é um imposto único sobre o valor adicionado que nós vamos adotar aqui. Então, eu tenho muita esperança. Infelizmente, a gente fala, todo mundo hoje abre os jornais, está lá, por exemplo, reforma tributária, já pensa que a coisa vai mudar agora. Na realidade, o prazo final da transição são 50 anos, eu não vou ver. É verdade. Nós não vamos ver. Nós não vamos ver. Então, é um longo período e feliz ou infelizmente tem que ser assim mesmo, porque é muito difícil você alterar. Mas sempre tem que ter um pontapé inicial, senão, né? Tem que ter um pontapé inicial. Olha, eu dou aula há mais de 30 anos e há 30 anos eu vinha falando assim, a reforma tributária, eu sou professor de economia, reforma tributária, eu sou também contador e vejo a parafernália que é, o inferno que é. No Brasil é difícil você abrir uma empresa, é difícil você manter uma empresa, é difícil você fechar uma empresa de tanta burocracia e principalmente tributária também. Então eu tenho uma certa esperança, certo? Muito embora eu também estava muito cético com relação à aprovação dela. Ufa, aprovamos. Agora vamos. Foi um trabalho hercúleo, inclusive. O Baleia trabalhou exaustivamente, eu acompanhei mais ou menos de perto. Juninho, você que eu frequento mais assim, assiduamente, eu e o Moraes já estamos tanto quanto afastados, né, Moraes? Mas você que frequenta mais assiduamente o alto escalão da República lá, o que você espera aí das atitudes governamentais aí para o futuro? Você vislumbra aí boas situações para o nosso país que reflitam em cima dos nossos municípios ou não? Paulinho, em relação à reforma, especificamente aqui, é importante a gente aproveitar para parabenizar o Baleia, todo o trabalho que foi realizado e essa conquista muito grande que é para o país inteiro. E eu acho que é muito importante para o empresariado, até no sentido da desburocratização, né? Até no sentido de ser menos custoso aí, e menos trabalhoso o recolhimento da carga tributária. Eu não sei se o impacto financeiro vai ser grande, né? Mas pelo menos para o empresário, a gente já tem boas perspectivas. Em relação ao impacto no município, no orçamento do município, a gente ainda precisa aguardar bastante para poder compreender de que forma que isso vai nos impactar ou não. Em relação às perspectivas do governo, Paulinho, acho que sempre, desde o início da gestão do prefeito Juninho, a gente tem evitado manifestações no sentido de um lado ou de outro, né? A gente, desde o primeiro momento, buscou parcerias com o governo do estado, com o governo federal, independente de quem estivesse, e tentando compreender os efeitos dos governos de uma forma muito pragmática e muito atenta e objetiva, para que a gente pudesse, com essa previsibilidade que às vezes é possível a gente ter, evitar algumas surpresas orçamentárias. Alguns municípios da região, por exemplo, às vezes por acreditar muito num governo ou em outro, acabaram por fazer uma previsão muito otimista do orçamento e hoje se encontram em uma situação econômica desfavorável, como é o caso de Miguelópolis, por exemplo. E você acha que o governo Juninho e Ricardinho vão apresentar no final do ano que vem assim, números expressivos
importantes assim para a nossa cidade? Já estamos apresentando, né? Eles já apresentaram desde o início, seja a nível de recuperação fiscal, seja em todas as áreas, números absolutamente interessantes. Eu, particularmente, falo muito da questão fiscal, falo muito da questão econômica no município, porque entendo que isso é fundamental para a realização de todas as políticas públicas que daí advêm, né? Sem possibilitar essas condições orçamentárias, nada poderia ser feito. Então, entendo isso como a principal realização do prefeito Juninho e do Ricardinho aí na gestão como um todo. Mas isso faz com que todos esses números já possam ser apresentados hoje como recordes históricos no município de Batatais. Então, a gente já fica muito feliz. E isso sem depender de contexto nacional, sem depender de um contexto estadual e etc. E por isso a gente sempre evita, o Paulinho, poder entrar na discussão de um lado ou de outro, porque acho que o momento é a gente pensar em Batatais e definir da forma mais objetiva possível. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Foi um programa muito produtivo hoje, muito de alta qualidade, principalmente recebendo vocês aí, que são pessoas realmente conhecedoras daquilo que falam, fazem e executam e colocam em prática. Eu desejo a ambos, assim, os melhores votos, tá, para esse próximo 2024, que vocês sejam muito bem-sucedidos aí nas atividades de vocês. Mas eu quero deixar uma pergunta final. Eu estou muito preocupado com as eleições do ano que vem. Nós vamos ter eleições municipais. E eu estou com medo, com toda sinceridade. A gente que vivencia muita política, dessa radicalização doentia até, que tomou conta do nosso país, de lado contra lado, sabe? Etc. e tal, isso aí incida dentro das nossas eleições municipais, que nós temos que escolher o homem, as pessoas, porque aqui nós convivemos, não sabemos onde mora o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, nós estamos em contato direto com eles. E esses negócios de partido, essa radicalização doentia, dessa pseudo-ideologia que eu não acredito, porque eles nem sabem o significado da palavra ideologia e ficam discutindo essa radicalização aí, de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, isso aí é muito ruim. Eu tenho muito medo que isso venha para as nossas eleições municipais. O que vocês esperam das nossas eleições no ano que vem? Eu espero que não venha. Né? Eu também. Espero que não venha. Eu acredito até que aqui em Batatais não vai haver esse clima, não vai contaminar a política de Batatais. Eu acredito nisso, até mesmo porque tem, juntamente com as eleições para os cargos majoritários, nós temos as eleições proporcionais para os vereadores aqui, e que tem, em geral, em torno de 200 candidatos. Então, acho que não corremos muito esse risco, não. Espero que nós não tenhamos. Mas, e espero até, essa é a grande torcida que eu faço, para que esse clima de radicalização que tomou conta da política brasileira, e que não foi só da brasileira também. Isso tem acontecido, esse clima de radicalização tem acontecido no mundo inteiro, certo? Um dia se amenize. Juninho. Paulinho, eu acho que a gente vai passar a margem disso. Eu sou muito otimista em relação a essa questão. Nas últimas eleições a gente conseguiu até, de uma forma até que tranquila, passar por isso. E eu acho que algumas pessoas vão tentar colocar essa discussão, mas acredito que a maioria dos candidatos não vai ceder que a gente convive mais próximo, a essa tentação, né? Desde o começo, o prefeito sempre falou, enquanto as pessoas tentam dividir, tentam polarizar, a gente trabalha. Nós estamos preocupados só em trabalhar e gerar resultado. E a população tem reconhecido isso, tem se mantido, pelo menos a nível municipal, um pouco alheia dessas polarizações. Algumas pessoas tentam confundir as pessoas, mas eu confio bastante na inteligência do batataense e acho que não vai acabar não caindo nisso. Professor Moraes. Até mesmo por uma questão de inteligência do próprio candidato, porque o candidato que tiver lado, ele perde o eleitor do outro lado. Então, por uma questão de inteligência dele, eu acredito que ele não vai entrar nessa fazer coligações aí de ambos os lados, né? Professor Moraes, a sua participação aqui enriqueceu muito, como sempre, o nosso espaço, e eu tenho mais a que agradecer a sua participação, viu? Olha, Paulinho, eu que agradeço a você, agradeço e parabenizo o seu programa, aquilo que
que ele proporciona ao ouvinte batataense, que é uma discussão sobre problemas sérios e caros à sociedade batataense, e que esse eu acredito que seja um dos assuntos que deva ser sempre debatido, né? E com vistas ao benefício de todos nós. Então, mais uma vez, obrigado, e desejo a todos os batataenses, os ouvintes, já que nós estamos no final do ano, que nós tenhamos todos um bom final de ano, um bom Natal, e que no ano de 2024 seja muito mais produtivo e feliz para todos nós. Juninho, da mesma forma, você, com toda a sua juventude aí, tem surpreendido pela sua capacidade e competência, até mesmo pela sua formação internacional e tudo mais. Você tem feito um bom trabalho, está sendo elogiado por muitos aí, a gente tramita aí na cidade e sabe, né, Moraes? Muito obrigado pela sua participação, enriqueceu muito, você é sempre muito brilhante nas suas colocações. Eu faço votos que você seja bem-sucedido aí nas suas atividades, viu? Paulinho, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos da equipe aqui da Educadora que estão aqui até agora, todos os telespectadores da Educadora, professor Moraes aqui, colega do lado aqui da bancada. É uma alegria muito grande a gente poder debater essas questões aqui do município. Quero me colocar sempre à disposição, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Acho que o ano de 2024 tende a ser cada vez melhor, né? A gente enfrentamos muitos desafios aí nos últimos anos, 2021 e 2022 aí com a pandemia, e acho que os caminhos tendem a se abrir cada vez mais. Fico muito satisfeito, desejo muita sorte ao professor Moraes, capacidade ele já tem de sobra, né? Aí para o início como presidente na Associação Comercial no próximo ano. Então, a gente fica muito feliz de poder participar desse momento. Muito obrigado pela oportunidade.